Olá, querido ouvinte. Que bom que você está conosco. Que bom que você tem acompanhado as devocionais da HCJB. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus cuide de você e da sua família. Nós estamos na série O Pai Nosso. Estamos no episódio 6, baseado no versículo 12 de Mateus 6. A oração que o Senhor Jesus ensinou aos discípulos e ensina a nós hoje para termos um parâmetro de como devemos falar com o Senhor, né? Já falei num outro momento que essa oração o Senhor Jesus ensinou não para que fosse repetida constantemente ou para que a gente tivesse em mente, eu tenho que fazer essa oração todos os dias, todas as manhãs, mas nessa oração o Senhor nos dá pontos, parâmetros que nós podemos entender de como deve ser a nossa oração e como nós devemos expor as nossas necessidades ao Senhor, né? O versículo 12 do capítulo 6 de Mateus diz assim: perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos aos nossos devedores. Veja, este versículo, esta parte da oração do Pai Nosso é de suma importância na nossa vida e no nosso relacionamento com Deus. Aqui ele fala de nós perdoarmos as pessoas assim como o Senhor tem perdoado. Ele faz um paralelo que a nossa oferta de perdão tem que ser parecida com a oferta de perdão do Senhor. E ele induz no versículo a nós relembrarmos, a pensarmos de como temos perdoado e se temos perdoado assim como o Senhor tem nos perdoado. Veja, a questão do perdão é algo interessante porque quando nós falamos para alguém que ela deve perdoar outra pessoa, parece que é mais simples, é mais fácil, né? Não, olha, você deve oferecer o perdão, você deve perdoar, esquecer, e nós sempre lembramos as pessoas, né? Olha, você não perdoar, isso pode criar raiz de amargura no seu coração, isso pode causar um sofrimento, inclusive físico, na vida das pessoas quando nós guardamos rancores, quando nós não conseguimos perdoar. Mas quando eu falo e aconselho alguém a isso, é muito mais simples do que quando eu estou passando pela necessidade de ofertar o perdão, né? E aqui o Senhor está nos lembrando, olha, vocês precisam perdoar de forma parecida como o Senhor também perdoou. E nem sempre é tão simples oferecermos o perdão como o Senhor tem nos perdoado, né? Mas é algo que impede a nossa tranquilidade, a nossa vivência com o Senhor Jesus quando nós guardamos rancores e não perdoamos. Veja que o parâmetro para o nosso perdão é o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus nos perdoa de tantos pecados, e é interessante que o Senhor nos perdoa, não nos acusa mais. Diz a palavra de Deus que Ele joga os nossos pecados no mais profundo do mar, onde não pode ser mais resgatado. E algumas vezes que nós lembramos e que os pecados passados nos incomodam são pelas consequências, que às vezes permanecem, né? E às vezes pela nossa própria consciência, algumas vezes pelo acusador. Mas quando o nosso pecado é perdoado pelo Senhor Jesus, é realmente perdoado e esquecido. E ele nos aconselha que nós sejamos assim, que nós possamos perdoar também os nossos devedores. E aqui ele coloca como se isso fosse já natural na vida do cristão, que ele perdoasse e esquecesse as suas mágoas e o que as pessoas têm nos ofendido. Veja, nem sempre é tão simples. Mas o Senhor nos alerta que nós temos essa capacidade de perdoar. Veja, quando o Senhor nos dá essa ordem de perdoarmos, faz esse pedido que perdoemos, às vezes a gente ouve as pessoas dizer assim, mas eu não consigo. E eu entendo que muitas vezes é muito difícil mesmo.
depende a ofensa, o tamanho da ofensa. Algumas vezes tenho visto ofensas que são pequenininhas e as pessoas fazem grande. Mas realmente tem ofensas que são dolorosas e não são simples de oferecer o perdão. Mas quando o Senhor nos dá essa ordem e pede a nós isso, é porque nós conseguimos, é porque é possível. E é porque é uma decisão que nós precisamos tomar em perdoar as pessoas. E lembrando que quem mais sofre é aquele que não oferece o perdão do que aquele pelo qual você tem os seus rancores. Então, ofereça o perdão, liberte-se, tire esse peso da sua vida e da sua convivência com Deus. Nós precisamos oferecer perdão da mesma forma que o Senhor Jesus nos oferece perdão todos os dias. E olha que paciência o Senhor tem conosco. Quantas vezes o ofendemos pelo mesmo pecado, pelo mesmo erro? E se alguém contra nós, puxa, mas você fez o mesmo erro de novo. E o Senhor Jesus, quando nós nos arrependemos de coração, Ele não questiona, olha, caiu de novo, você errou de novo. Ele simplesmente nos perdoa e purifica as nossas vidas. Querido ouvinte, que Deus abençoe você e que você possa entender que é muito melhor para você perdoar. Inclusive, você que sai na bênção, é você que é mais abençoado do que o próprio perdoado. Quando você libera perdão. Que Deus abençoe a sua vida, e se você tem algum ponto, alguma situação que você não tem conseguido perdoar, que o Senhor te ajude, que o Espírito do Senhor abençoe a sua vida, que você possa realmente oferecer o perdão. Deus abençoe você, eu quero orar com você. Senhor Jesus, obrigado porque o Senhor cuida de nós. Obrigado pela tua palavra, que nos ajuda e nos ensina a perdoar. E se tem alguém que nos ouve, que nos acompanha, que está passando esta dificuldade de poder oferecer perdão, que o Senhor os capacite, abençoe, para que possam liberar o perdão e tirar esse peso das suas mentes e consciências. É em teu nome que eu oro e agradeço. No nome do Senhor Jesus. Amém.